Paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. A paz do Senhor Jesus, amém, meu amado? É uma bênção maravilhosa. Estamos mais uma vez junto com os amados irmãos para compartilharmos a palavra de Deus. Esta é a segunda parte do estudo sobre o anticristo já está na terra. O anticristo já está aqui na nossa terra? Ou será que ele ainda não está? Eis a pergunta. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja. Hoje o grande perigo de muitos é colocar nomes no anticristo. É pegar figuras políticas que estão se destacando no cenário mundial, principalmente na política ou na influência política sobre outras nações, e classificar essa pessoa como sendo um anticristo. Então, muitos têm feito isso e muitos têm errado. Aí a pessoa pode dizer, tá vendo? A Bíblia não está falando a verdade. A questão não é isso, meu amado irmão, meu amado ouvinte. A questão não é se a Bíblia está falando certo ou errado. A Bíblia sempre está falando certo. Então a profecia, as revelações que esses homens de Deus receberam, são revelações de Deus. É Deus quem revelou aos seus servos essas palavras gloriosas. Agora, o negócio é quando pessoas tentam colocar nome ou personalidade no anticristo, usando pessoas do nosso tempo. E por isso estão cometendo muitos erros. Então essas pessoas acabam sendo tratadas como falsos profetas. Como falsos profetas e como falsas profetisas. Profetizando que determinada pessoa é um anticristo. E acaba, então, com o tempo, se provando que aquela pessoa não é o anticristo. E quantos anunciaram a vinda do Senhor Jesus? Então, esse é o perigo das pessoas interpretar textos bíblicos ou fazer os seus estudos sem ter um entendimento do que Deus está revelando. Meu amado, se Deus está revelando em forma de animais os futuros líderes do mundo, é porque Deus não queria que ninguém soubesse a identidade desses homens. Porque quando Deus revelou há muitos anos atrás. Tem mais de 1900 anos que Deus revelou essas profecias ao profeta João. Essas revelações que estão no Apocalipse têm mais de 1900 anos. Então, é para nós entendermos, para nós termos o entendimento de que Deus não quis revelar a pessoa, porque se Deus quisesse, Deus revelaria até o nome do anticristo. Nós vemos lá no livro de Isaías, que Deus, através do profeta Isaías, profetizou o nome do rei que iria fazer Israel voltar para a sua terra. Israel foi levada para a Babilônia e passou 70 anos. E Deus havia revelado que haveria de surgir um império. Esse império derrotaria o Império Babilônico. E esse rei que derrotaria os babilônicos faria Israel voltar para sua terra. Amado, nós sabemos que quem cumpriu essa profecia foi Ciro. Isaías, no capítulo 45, nos fala que Ciro seria o ungido de Deus, o escolhido de Deus, e que ele faria o seu povo voltar para a sua terra.
E qual era o nome que Deus revelou ao profeta Isaías? Era Ciro. Só que Isaías profetizou essa revelação 200 anos antes de Ciro nascer. Mais de 150 anos antes de Israel ser levada para o exílio pelos babilônicos. Então, Isaías profetizou muitos anos antes de Israel, do reino de Judá ser levado para a Babilônia, e 200 anos antes de Ciro nascer. Então, amado, se Deus quisesse, Deus daria nome ao anticristo. Mas Deus não quis fazer isso. Vai completar já 2000 anos que Jesus deu essa revelação. Então nós devemos estar com nossos olhos abertos. Se Deus não quis mostrar, é porque ele vai aparecer num tempo determinado. E nós vamos saber quando é um anticristo, quando ele aparecer. E quando ele se levantar contra a igreja. Quando ele se levantar contra o povo de Deus. Quando ele for contra as pessoas que confessam Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Não somente isso. Aqueles que confessam Jesus como verdadeiro Rei. Rei de toda a terra. Rei do planeta Terra. Rei de todas as nações. Como diz lá no capítulo de Apocalipse, capítulo 19, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, amado, esteja preparado. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Mas como o apóstolo Paulo fala, lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, que primeiro vai se manifestar apostasia. Vai haver uma grande apostasia, um grande afastamento. Muitos que se dizem crentes em Jesus vão se afastar do verdadeiro evangelho de Jesus. Vão se afastar. Vão começar a seguir doutrinas. Um novo evangelho está sendo pregado nos nossos dias. O evangelho que não tem a palavra de Deus, que não tem a doutrina do Senhor como fundamento. Estão modernizando. Amado, me desculpe. Você pode dizer que é o efeito da imagem. Você pode falar várias coisas. Mas, irmão, uma igreja preta, uma igreja escura, uma igreja nas trevas. Ah, mas todo mundo fica na escuridão e só quem está cantando ou quem está pregando recebe luz. Amado, isso é terrível. Então estão mudando o culto, estão mudando a maneira de cultuar, estão mudando até a doutrina do Senhor para facilitar essas coisas dentro do culto ao Senhor. Estão deixando as coisas espirituais e trocando por coisas materiais. Muitas luzes, muitos reflexos, muitos brilhantes. Igrejas sendo construídas com ouro, com pérola, com mármore. Estão dando muito valor, sabe, à estrutura física. Está dando muito valor à igreja feita de pedra. Mas olha o que Jesus Cristo falou, meu amado. Lá no capítulo 4 de João, quando o Senhor falou do templo, porque Jesus sabia que o templo seria destruído. E até os dias de hoje, amado, o templo não foi reconstruído. Até hoje, o povo de Israel, o povo de Judá, os judeus não têm templo para adorar a Deus. Não tem mais sacrifício, seja o sacrifício do cordeiro, seja o sacrifício da expiação, de Yom Kippur, não tem mais sacrifício. Porque não tem mais templo, não tem mais altar. Mas Jesus falou no capítulo 4 de João, versículo 23 e 24, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e Deus procura aqueles
que o adore em espírito e em verdade. Então, amado, a adoração agora é espiritual. Não depende de um templo de pedra. Aí, aonde a igreja se reúne, pode ser um salão, pode ser uma casa de oração construída exclusivamente para cultuar ao Senhor, ou pode ser um salão. Quando a igreja se reúne naquele lugar, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, então aquele lugar se torna a casa do Senhor. Então o importante agora não é a casa de pedra, mas o importante é quem está dentro deste lugar. Porque a verdadeira igreja do Senhor, ela é espiritual. Então é tempo da igreja abrir os seus olhos, da igreja começar a contemplar a verdade. Amém, amados? Então é isso que nós estamos tentando trazer para vocês. O anticristo vai se levantar aqui na terra. E quando a gente vai saber que é o anticristo? Quando ele receber poder das nações, poder para perseguir a igreja do Senhor Jesus aonde ele quiser. Hoje tem nações que não é islâmica, hoje tem nações que não permite a perseguição religiosa. Mas tem nações que permitem a perseguição religiosa, principalmente contra aqueles que pregam o evangelho do Senhor Jesus, principalmente aqueles que pregam que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Religião não salva. Só Jesus pode salvar o ser humano dos seus pecados. Só Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Só Jesus tem o poder de nos dar uma nova vida. Por isso que Jesus fala da importância de nascer de novo. Ezequiel fala de ter um novo coração. Porque Deus vai colocar o seu espírito dentro desse novo coração. Ou seja, tem que haver uma mudança de mente. Tem que haver uma mudança de pensamento, uma mudança interior. E Jesus chama essa mudança interior de mente, de pensamento, de novo nascimento. Então, para você entrar no reino de Deus, você precisa ser purificado dos seus pecados. E somente o sangue de Jesus é que pode purificar você de todos os seus pecados. Se você não aceitar Jesus, você nunca será salvo. É por isso que a gente vai saber quando o anticristo aparecer, porque ele vai receber autoridade, ele vai receber permissão das nações para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós só aceitamos como rei de toda a terra, como rei de todo o universo, a Deus e como rei da terra, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele sim é o verdadeiro Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ninguém mais pode ocupar o lugar que pertence a Jesus. Jesus é o Rei dessa terra. Ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Como Paulo fala lá no livro de Filipenses, no capítulo 2. Está chegando a hora em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, vão ter que dobrar os seus joelhos e vão ter que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Jesus veio glorificar o Pai Celestial. Tanto é que ele fala lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 3. Que a vida eterna está fundamentada nesses dois fundamentos. Primeiro, crer que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o único e verdadeiro Deus. E que ele, Jesus, é o único e verdadeiro enviado de Deus. Se vê outra pessoa se dizendo enviada de Deus para salvar o mundo, para governar o mundo, esse é o anticristo. É por isso que ele vai perseguir a igreja do Senhor Jesus, porque nós vamos continuar pregando que só Jesus é o escolhido de Deus para ser o rei de toda a terra.
Se vier outro tentando substituir Jesus, dizendo que é o escolhido de Deus, certamente nós vamos rejeitá-lo. Porque o único rei verdadeiro constituído por Deus, esse rei é o Senhor Jesus. Então, quando este homem se tornar líder mundial, tiver uma influência mundial sobre as nações, e quando as nações permitir a ele para perseguir os crentes em qualquer lugar, aí sim, nós chegamos ao dia do anticristo. Aí sim vai começar a grande tribulação, que não vai durar muito. Porque Jesus vai vir buscar o seu povo vai ser tirado da terra. Antes de Jesus descer nessa terra e derrotar a besta e a segunda besta, o seu exército, Jesus vai tirar a sua igreja dessa terra e vai levar ela lá para os altos. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados, e todos juntos subiremos para encontrar Jesus nas nuvens. E a partir deste momento estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Aí Jesus vai descer na terra e vai iniciar o seu reino milenar. E nós estaremos para sempre com Jesus. Amém? A igreja será glorificada. Os crentes já terão um corpo glorificado. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós vamos participar do reino do Senhor. Não sei como será a nossa participação no reino do Senhor, mas nós saberemos quando formos ressuscitados e quando viemos junto com Jesus para implementar na terra o seu reino milenar. Então, amado, esteja preparado, tome muito cuidado com essas pessoas que dizem que o anticristo já está na terra, dão até nome para o anticristo. E quantas pessoas já fizeram isso? Hoje estão envergonhados, estão sendo considerados como falsos profetas. Por quê? Porque interpretaram a Bíblia erradamente. São hermenêuticas erradas, interpretações erradas que só servem para confundir as pessoas. Só serve para afastar as pessoas do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala que haverá uma grande apostasia. Então são essas falsas interpretações, são essas falsas hermenêuticas que vai causar essa grande apostasia na igreja. Então aqueles crentes cuja fé não é firme no Senhor, aqueles crentes que não estão obedecendo o verdadeiro evangelho de Jesus, esses vão apostatar. E quando esses crentes apostatar, então eles vão aceitar esse líder mundial que vai aparecer. Porque esse líder mundial, quando ele aparecer, ele vai abarcar, ele vai receber, ele vai aceitar, e vai até proclamar o pacto de Abraão. Ou seja, as religiões que têm Abraão como pai. Nós sabemos que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele vai abraçar esse pacto. Só que depois ele vai ficar contra todas as religiões. Todas as religiões. Por causa dos crentes que vão contradizer ele. Por isso que os crentes vão ser perseguidos. Por isso que os servos do Senhor Jesus vão ser perseguidos. A igreja do Senhor Jesus, que hoje é constituída de judeus e gentios. Nós não aceitaremos o anticristo, nós não aceitaremos este líder como líder mundial. Por isso nós seremos perseguidos. Essa perseguição durará muito pouco, porque Jesus virá e derrotará a besta e a segunda besta. Nós vemos que a segunda besta tem a forma de um cordeiro. Só que ele é um falso cordeiro, ou seja, ele será o líder da falsa cristandade mundial. Ele será o líder da falsa igreja de Jesus. A igreja que o mundo aceita, não a igreja que Jesus iniciou há quase 2000 anos atrás. A igreja que Jesus Cristo purificou
e lavou no seu precioso sangue. Como nos mostra Apocalipse no capítulo 7, a partir do versículo 9, os crentes que foram fiéis ao Senhor Jesus colocaram a sua fé em Jesus, o seu amor a Jesus, a sua obediência a Jesus acima da sua própria vida. Preferiram perder a vida do que negar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, do que negar Jesus como seu único e verdadeiro Rei. Então, amado, tome muito cuidado com esses falsos doutores, com esses falsos ensinadores que estão pregando que o anticristo já está na terra. Muitos até pregam que Jesus vai fazer um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Isso também tome muito cuidado. O próprio Jesus nos avisou para nós tomarmos cuidado, irmãos. Nós estamos no mundo, mas eu não sou, porque eu vivo no mundo, eu sou obrigado a me envolver com a doutrina do mundo, com o tipo de vida do mundo. Porque o próprio Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mas se você quiser acompanhar o mundo, seguir o mundo, irmãos, você não vai sofrer. Mas se você quiser seguir a Jesus, ser fiel a Jesus, então você vai passar por aflição neste mundo. Então esteja preparado para mostrar a sua fidelidade ao nosso Deus e ao seu Filho Jesus. Aquele que nos escolheu, nos salvou, nos purificou no seu sangue e através do Espírito Santo está nos santificando para Deus. Através da palavra de Deus, como Jesus fala lá em João no capítulo 17, versículo 17. Jesus, na sua oração, ele pede ao Pai Celestial, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos servos do Deus da Bíblia, a Bíblia judaico-cristã, ou judaico-messiânica. Então nós somos servos do Deus da Bíblia. Amém? Eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus. Quem não crê, não tem importância, porque é pela fé. Fé na palavra de Deus, fé nas Sagradas Escrituras, que hoje está nas nossas mãos e que nos ensina o caminho para Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. É a palavra que Deus usou para trazer o universo à existência. É a palavra de Deus que Deus usa para manter o universo existindo. Então Deus criou o universo através dele e sustenta o universo através dele. E em breve ele virá buscar a sua igreja e o seu povo. Então tome muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos doutores, que estão dando nome ao anticristo. E muitos já têm feito isso. E tem se comprovado errado. Ou seja, o inimigo de alguma maneira conseguiu enganar essas pessoas. E essas pessoas que dizem que estão sendo usadas pelo Senhor, estão trazendo confusão para o coração das pessoas. Então fique firme. Se Deus quiser te revelar, o anticristo, ele revelaria até o nome, mas ele não fez isso. Por isso, ele revelou em forma de animal. Porque nós só vamos saber quando o anticristo estiver na terra, quando ele começar a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Então, Deus te abençoe, meu amado. Que isso venha te ajudar. Eu quero dizer a você, estude a palavra do Senhor. Estude, mas estude de forma correta. Tome muito cuidado com os falsos doutores e falsas doutoras que estão ensinando heresia em vez de ensinar a verdade. Deus te abençoe. Fique fiel ao Senhor. E guarde isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Amém, amados? Então, não esqueça. Eu sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia. Amado, nos ajude. Se inscreva no nosso canal. Amém? Dê o seu like, que é muito importante. Vai nos ajudar a levar essa palavra para outras pessoas. Então, compartilhe. Faça um comentário e nós vamos responder na medida do possível. Então, Deus te abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, não esqueça. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente. Que Deus te abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu lembrar aqui vocês, amados. Eu vou trazer a terceira parte e nós vamos falar sobre a segunda besta, porque é ela que vai fazer com que o anticristo seja trazido para o cenário mundial. Então não perca, vamos falar sobre a segunda besta. Deus te abençoe em nome de Jesus.